21 de agosto. Santa Joana Francisca de Chantal. No ano de 1604, a pedido do Parlamento de Borgonha, São Francisco de Sales pregava a Quaresma em Dijon. No auditório estava seu amigo, o arcebispo de Bourges. Ele notou ainda uma senhora que lhe tinha já sido mostrada numa visão, como devendo ajudá-lo na instalação de uma obra santa. Ao sair do púlpito, ele perguntou ao arcebispo se conhecia aquela pessoa. O amigo respondeu: "É minha irmã, a baronesa de Chantal." Efetivamente, era ela. Era filha de Benigno Frémiot, presidente do Parlamento de Borgonha, e de Margarida de Berbize. Sua irmã Margarida, esposa do conde de Effran, seu irmão André, foi arcebispo de Bourges. Nasceu ela em Dijon, a 28 de janeiro de 1572. Recebeu o nome de Joana no batismo e a ele acrescentou o de Francisca na confirmação. Seu pai, enviuvando muito cedo, teve grande cuidado em sua educação. Ninguém correspondeu melhor que Joana a tal cuidado. Também o pai teve por ela uma ternura particular. Um herege permitiu-se diante dela falar contra a Santa Eucaristia. Joana, que tinha então somente 5 anos, censurou asperamente. Mais tarde recusou desposar um fidalgo muito rico unicamente porque era calvinista. Quando chegou aos 20 anos, seu pai casou-a com o barão de Chantal, o mais velho da família de Rabutin. Era um oficial de 27 anos que servia com distinção e que Henrique IV honrava com seu favor. Pouco tempo depois do casamento, levou a esposa ao castelo de Bourbille, onde tinha sua residência ordinária, e confiou-lhe o cuidado da casa. A primeira ordem que ela deu foi dizer todos os dias a missa e de a ela fazer todos os domésticos assistir e instruí-los com cuidado, ocupá-los com discrição e ajudá-los com caridade em suas necessidades. Ela pôs em seus afazeres toda a ordem que exigia uma longa negligência, que antes se tivera. Nas festas e nos domingos ouvia a missa na paróquia. Ocupava-se em fazer panos e pequenas alfaias para os altares, e em ler bons livros. Mas a obra de piedade onde se mostrou mais atenta foi a caridade para com os pobres. Durante a ausência do marido, obrigado a passar uma parte do ano na guerra ou na corte, não saía de casa. Não se falava então nem de jogos, nem de prazeres, nem conversas. Quando ele voltava, a alegria de o rever, o amor que tinha por ele, a vontade de lhe falar e de regozijar, atraíam outras pessoas à sua casa. Tudo isso lhe fazia diminuir insensivelmente as práticas de devoção que retomava na primeira ausência. Enfim, no ano de 1601, seu marido foi à corte e ela resolveu firmemente jamais se dispensar de seus exercícios de piedade. O barão de Chantal caiu doente em Paris e fez-se levar ao castelo, aonde chegou nas últimas. A virtuosa esposa passava os dias à cabeceira de seu leito e as noites na capela. Mas ele se restabeleceu milagrosamente e a alegria foi perfeita. Um parente amigo da vizinhança veio visitá-los nessa ocasião e propôs uma caçada ao barão. Para lhe ser agradável, ele aceitou e vestiu um hábito marrom. Seu amigo, vendo-o através de alguns arbustos, tomou-o por um animal, disparou a arma e o feriu na coxa. "Estou morto!" gritou o barão, caindo. "Meu amigo, meu primo, disparastes imprudentemente, e eu te perdoo de todo meu coração." Depois mandou 4 criados a 4 paróquias diferentes para ter mais certamente um padre. Entretanto, levaram-no a uma casa da aldeia mais próxima, onde sua mulher veio, embora tivesse dado à luz há 15 dias. Quando a viu, disse: "Senhora, o decreto do céu é justo, devemos amar e morrer." Um momento depois,
vendo de longe aquele que o tinha ferido, que lhe parecia desesperado, exclamou: Meu primo, meu amigo, esse golpe me veio do céu. Antes de partir deste mundo, eu te rogo, não peques e roga a Deus por mim. Morreu 9 dias depois, tendo recebido todos os sacramentos com singular piedade. Rogou à esposa, ordenou ao filho, que jamais pensassem em vingar-lhe a morte e disse-lhes que ele perdoava de novo aquele que o tinha matado sem pensar. E fez escrever esse perdão nos registros da paróquia, com a ordem que dava à família de conter os ressentimentos. Um momento depois, expirou nos braços da esposa, cuja desolação foi inenarrável. Ficando viúva aos 28 anos, com um filho e 3 filhas, sentiu ela a desgraça, mas bem depressa conheceu os desígnios de Deus sobre si e correspondeu-lhes com tanta fidelidade que em suas maiores amarguras dizia não poder compreender como se podia estar tão contente e sofrer tanto. Nesse estado de dor e de alegria fez a Deus o sacrifício de si mesma pelo voto de castidade e por uma resignação tão perfeita às ordens do céu, que não viveu mais vida humana, e para marcar publicamente o perdão que tinha concedido àquele que lhe matara o marido, quis ser madrinha de um de seus filhos. Viveu depois para o futuro, segundo as regras que São Paulo e os padres traçaram para a santificação das viúvas. Passava uma parte das noites em oração, aumentou as esmolas, distribuía aos pobres as roupas preciosas, fez voto de usar somente vestes de lã, despediu a maior parte dos criados depois de os ter recompensado liberalmente. Seus jejuns eram frequentes e rigorosos. Retirado do mundo, dividia o tempo entre a oração, o trabalho e a educação dos filhos. Faltava-lhe um diretor que a pudesse levar pelas vias em que devia caminhar. Não deixava de o pedir a Deus com muitas lágrimas. Um dia, durante o fervor de sua oração, ela viu um homem de batina preta, com um roquete e uma morsa. Levantava-se às 5 horas, vestia-se sozinha e sem aquecimento, em toda a estação e fazia 1 hora de oração mental. Depois fazia levantarem-se os filhos, bem como os domésticos, cumpriam os exercícios da manhã e iam dar bom dia ao sogro. Levava-o à missa e nos sábados mandava celebrar uma que tinha, por voto, feito à Santa Virgem. Lia depois do almoço todos os dias por meia hora a Escritura Sagrada. Dava lições de catecismo a seus filhos, aos empregados e aos da aldeia que queriam também instruir-se. Antes da ceia fazia um pequeno retiro espiritual de 1/4 de hora e dizia o terço. À noite, retirava-se às 9 horas e fazia o exame de consciência e a oração, com os filhos e os criados. Dava a todos água benta e a bênção e ficava ainda uma meia hora rezando sozinha. Por fim, terminava o dia com a leitura da meditação para o dia seguinte. Tinha adquirido um hábito tão grande da presença de Deus, que nada a afastava dele, e a conservava sempre tranquila na adversidade das criaturas e dos fatos. Depois de ter regulado o interior, pensou em reformar o que lhe parecia ainda muito vão em sua pessoa. Então, cortou o cabelo. Vestia-se somente de um pano fino e unido. Tinha grande cuidado de mortificar o gosto e fazia de modo que as iguarias que deixava no prato fossem dadas aos pobres. Jejuava todas as sextas-feiras, usava cilício nos outros dias e muitas vezes disciplinava-se. Adquiriu pela prática dessa vida santa tão grande ascendente sobre suas paixões, que não parecia mais uma criatura mortal. Todos os domingos e festas ia aos lugares da paróquia onde sabia que havia doentes, arrumava-lhes a cama e nada lhes deixava faltar de alimento nem de remédios. Tinha sempre em casa um pobre, coberto de feridas, que ela mesma cuidava muitas vezes de joelhos, com respeito, considerando com fé viva a Jesus Cristo na sua pessoa. Velava em seus extremos, assistia-lhes à morte e os sepultava, ela mesma,
com uma coragem que causava pasmo a todos os que não eram animados de uma perfeita caridade. À medida que se desapegava das criaturas, o desejo de ser toda de Deus aumentava em sua alma. Mas como seu santo diretor lhe tinha ordenado viver santamente em seu estado sem pensar na vida religiosa, ela teve escrúpulo de o ter desejado e escreveu ao santo bispo. Então, este respondeu-lhe, nestes termos, abre aspas, Oh, não, minha filha, eu não vos tinha dito que não tivesseis nenhuma esperança de ser religiosa, mas que com isso não vos preocupasseis, nada havendo que nos impeça tanto de nos aperfeiçoarmos em nosso estado do que aspirar a outro. Os filhos de Israel não puderam cantar em Babilônia, porque pensavam em seu país. Mas eu quisera que cantássemos por toda parte. Eu vejo o vosso desejo de ser religiosa. Ó doce Jesus! Que vos direi, minha mãe querida filha? Sua bondade sabe que eu, muitas vezes, implorei sua graça no santo sacrifício. Não somente isso, mas empreguei a devoção e as orações de outros melhores que eu. E que vim a saber, minha filha, que um dia deveis deixar tudo, mas que seja para entrar na religião. Não me aconteceu ainda ser dessa opinião. O sim não se deteve ainda no meu coração. E o não aí se encontra com muita firmeza, mas dai-me um pouco a ocasião para rezar e fazer rezar. Fecha aspas. Alguns anos depois de sua profissão religiosa, a Madre Chantal quis ligar-se por votos a fazer sempre o que julgasse mais perfeito. São Francisco, que ela consultou, permitiu-lhe, porque ele conhecia o fervor e não duvidava de que não cumprisse com fidelidade o compromisso que tinha contraído. Santa Chantal foi assistida em seus últimos momentos pelo padre Cláudio de Ligendes, jesuíta célebre por suas pregações, publicadas em 3 volumes. Muitos milagres operados por sua intercessão foram constatados juridicamente e ela beatificada por Bento XIV em 1751 e canonizada em 1767 por Clemente XIII, que fixou a festa para o dia 21 de agosto. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. Também hoje comemora-se Beata Umbelina, São Balduíno e Santo Alberico.